Sempre é tempo de estudar a Palavra de Deus. Estou de volta e vamos dar continuidade ao que nós já estamos fazendo, tá? Nós começamos a observar algumas chaves, algumas informações para nós entendermos melhor quando nós estamos lendo os livros do Antigo Testamento e agora nós estamos observando o Novo Testamento. Já passamos pelos Evangelhos, que são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois já passamos pelo histórico, que é o livro de Atos, que fala das ações dos apóstolos, ali naquele primeiro momento, quando toda aquela movimentação que acontece vai iniciar a Igreja de Cristo. E agora nós estamos nas cartas paulinas. Nós começamos por Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 Tessalonicenses. Então nós já vimos todas essas e hoje nós vamos dar continuidade com 2 Tessalonicenses. Mas vamos orar logo. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Peço, Senhor, mais uma vez que esses ensinos, esses estudos possam ajudar cada um de nós a nos aproximarmos mais do Senhor e a entendermos melhor a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então, 2 Tessalonicenses tem como temática a expectativa do retorno de Jesus. A expressão-chave aqui é o dia do Senhor e aqui o verso-chave que diz: não vos demovais da vossa mente, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E a gente já vai entender o porquê disso aqui, tá? Então, quem escreveu foi Paulo para os crentes em Tessalônica durante as suas viagens missionárias. Paulo escreveu com 2 objetivos principais. Primeiro, encorajar essa igreja que passava por perseguição, muitas dificuldades, e também para responder algumas dúvidas que eles continuavam tendo a respeito da vinda de Jesus. Essa carta provavelmente foi escrita uns 6 meses depois que ele já havia escrito a primeira. A mensagem de Paulo a essa igreja, alguns pontos relacionados à sua mensagem aqui. Paulo vai encorajar os crentes a crescerem em Cristo, mesmo diante das dificuldades, e você vai lendo a epístola, você vai encontrar essas informações. Ele também explica sobre a segunda vinda de Cristo, que ela não acontecerá antes da apostasia pelo anticristo na tribulação. Os tessalonicenses, eles estavam achando que Jesus já havia voltado na sua segunda vinda, isso por causa de falsos ensinamentos. Então eles ficaram em dúvida e Paulo aqui vai esclarecer sobre isso. Então nesse livro você vai encontrar essa informação. Ele também pede que os tessalonicenses orem pela propagação do Evangelho, também instrui os crentes a que continuem trabalhando, cuidando da sua vida espiritual, da própria vida, e não se cansando de fazer o bem. E nesse livro, então, Jesus é aquele que nos dá a esperança de dias melhores. Eu gostaria de ler só 2 versículos que tem muito a ver com essa temática desse livro. Diz assim, é o capítulo 2, versos 16 e 17, que dizem assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, que a gente aprenda com esses ensinamentos de 2 Tessalonicenses. E agora, a gente vai começar com a carta a Timóteo. As 9 primeiras cartas de Paulo, elas foram escritas para os crentes de algum lugar, de alguma igreja. Agora, as 4 últimas cartas dele são escritas para pessoas, Então, dentre elas, Timóteo. E aqui a gente tem a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo. Ele escreveu depois que ele saiu da prisão. Tá? Então, Timóteo era
um jovem pastor encarregado da igreja em Éfeso. A família dele morava em Listra, o seu pai era grego e a sua mãe uma judia cristã. Desde a sua infância ele foi ensinado nas Escrituras e ele provavelmente conheceu Paulo na sua primeira viagem, quando ele passou por Listra. Já na segunda viagem de Paulo, ele pede a Timóteo que o acompanhe, e a partir dali, Timóteo então vai ter um bom tempo acompanhando Paulo nas suas viagens. Tá? Então ele absorveu muito daquilo que ele aprendeu com Paulo. Tá? Então, mais tarde ele é elogiado por Paulo. Em Filipenses 2:20, Paulo diz assim a respeito dele: a ninguém tenho de igual sentimento. E não podendo visitá-lo, então ele envia essa carta a Timóteo com algumas orientações. Então, nessa epístola que Paulo escreve para Timóteo, ele primeiro faz uma advertência contra os falsos mestres, instruindo Timóteo como ele deveria agir diante dessa questão. Ele dá instruções referentes ao culto, aos procedimentos, como deveria acontecer, como ele deveria escolher líderes. E aí então, nessa epístola, então, a gente encontra as qualificações para um líder. Ele desafia Timóteo a ser um exemplo, também o ensina como ele deveria tratar os membros da igreja e orienta Timóteo a desviar-se daquilo que é falso e a dedicar-se a fazer aquilo que é certo. Eu queria destacar aqui, bom, com relação ao tema de Timóteo, né? 1 Timóteo, aviso aos líderes cristãos, a palavra-chave instrução, e ele diz aqui, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Né? E tem um texto que eu aprendi quando criança, sobre esse livro, que me acompanha até hoje. Né? E eu acabei de esquecer o início do versículo, mas ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Né? 1 Timóteo 4:12. É um versículo que me acompanha desde a minha infância, quando eu o aprendi. Né? E eu queria deixar como tarefa para casa o seguinte: eu falei vários pontos aqui em relação às mensagens desses dois livros. Né? Em Tessalonicenses eu disse que Paulo encoraja os crentes, explica sobre a segunda vinda, pede oração pela propagação do Evangelho, instrui os crentes. Jesus é aquele que nos dá esperança. Em 1 Timóteo ele adverte contra os falsos mestres, dá instrução sobre o culto, como escolher bons líderes, desafia Timóteo a ser um exemplo. Então, qualquer um desses pontos, então a tarefa é você identificar um versículo que aborda qualquer um desses pontos. E aí você então faz essa tarefa, disponibiliza isso no WhatsApp da igreja para que os demais sejam edificados também. E se você não está no grupo da igreja, então compartilhe isso com alguém para que essa pessoa seja abençoada. Tá bom? Então, sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.